E estamos de volta com o programa Insight Jovem da Igreja Presbiteriana de Barreiras, né? E o programa toda sexta-feira é a Mocidade Presbiteriana, que vem aqui para fazer algumas análises de filmes e tudo mais. E hoje eu e o Matheus Menezes, né, o irmão Matheus Menezes, estaremos trazendo algumas reflexões a partir deste, que é considerado talvez, né, por muitos, o melhor filme de todos os tempos. Se ele não for o melhor, tá na lista ali. E você pode comprovar isso facilmente. Há controvérsias, viu, jovem? Há controvérsias. Mas entre aquele aspecto, que é o que eu ia falar agora, você pode facilmente pesquisar na internet, nos rankings aí da vida, no mínimo, sempre estará no top 3. É um baita clássico. É um clássico. E ainda tem um fato de que é uma trilogia. E quando você vê a maioria dos rankings na internet, né, ao menos 2 dos 3 filmes estão no top 3, no top 5. Então é um filme assim que marcou a história do cinema, e não é à toa que a gente consegue ver referências em tudo quanto é conteúdo, né? Em outros filmes, em outras séries, sempre tem algum tipo de referência ao Poderoso Chefão, as falas, as cenas. E o Poderoso Chefão, ele é um filme que ele estreou em 15 de março de 1972. Foi a data de estreia nos Estados Unidos. Porém, no Brasil, o seu lançamento ocorreu em 7 de julho do mesmo ano, de 1972. Ou seja, como a gente até comentou aqui no início do programa, ontem fizeram 50 anos desde que o Poderoso Chefão foi lançado aqui no Brasil. Então foi por esse motivo que a gente selecionou esse clássico do cinema para a gente fazer algumas análises, né? Trazer algumas reflexões a partir da máfia, da família Corleone, mais especificamente, né? Isso, exatamente. E para o querido ouvinte que nos acompanha aqui, às vezes acaba não entendendo, né? A gente procura sempre trazer esses insights à luz do que a gente vê aí na cultura, porque acreditamos bem, com base no que vemos no livro do Gênesis, aí, que a graça comum de Deus, ela se manifesta sobre toda a criação. Então, se a gente for tomar um pouquinho de cuidado e parar para analisar as coisas, como elas fluem, como elas são, a gente vai ver que em tudo Deus criou uma ordem, uma perfeição, e em tudo, em algum grau e de alguma forma, Ele coloca e deposita da mão dele. Então, antes que você ache estranho o fato de estarmos comentando aqui um filme da máfia, é que até mesmo através das mais terríveis tragédias, como comenta o próprio John Piper, né? Que Deus, ele está presente até mesmo no caos das guerras. De alguma forma, o agir, a soberania de Deus e a vontade dele está sobre tudo aquilo. Às vezes não expressa diretamente na desgraça e na degeneração que se está no momento, mas ele coloca uma analogia que é muito interessante, que é a analogia do mosaico. Ele fala ali, imagine tudo que acontece na história como um grande mosaico, onde, olhando individualmente cada peça, você veja ali algumas coisas boas e veja coisas muito ruins acontecendo. Mas à medida em que você contempla aquilo como um todo, você consegue vislumbrar o plano criacional de Deus. E até mesmo dentro do filme aí, O Poderoso Chefão, a gente vai conseguir, pela graça comum de Deus, que a gente consegue encontrar alguns princípios e alguns ensinos que encontraremos aí origem e esse embasamento consistente nas Escrituras. É claro que ainda deturbado pelo pecado, dentro do que a gente for discutindo e colocando aqui, a gente vai ver que há muitos desses equívocos por conta do próprio pecado e por conta do filme não ter essa perspectiva, mas faremos sempre esse contraste, essas assimilações aí à luz da palavra de Deus, visto que a graça comum de Deus se encontra sobre toda a criação. Sim, e como explicado pelo irmão Matheus Menezes aqui, é justamente a partir da graça comum que a gente vai fazer a análise do filme de hoje, né? Sobre como até mesmo descrentes, pela misericórdia de Deus, recebem bênçãos de Deus. Como está escrito, né, em Mateus 5, 45, 46, que Deus faz raiar o sol, né, tanto para justos como injustos, e a chuva cair tanto para justos como injustos. Então, a partir desse princípio é que a gente vai fazer a análise do Poderoso Chefão e procurar extrair o máximo do filme, de coisas que são de alguma forma aplicáveis para nossas vidas. Mas antes disso, é sempre bom falar sobre o filme em si, contextualizar para o pessoal compreender bem. O Poderoso Chefão, ele é um filme assim que a gente pode dizer que ele revolucionou a indústria cinematográfica, porque eu arrisco a dizer que existe um antes e depois do O Poderoso Chefão.
alguns insights jovens atrás, né, alguns programas, a gente tratou sobre aquela questão da humanização dos vilões, sobre como cada vez mais os anti-heróis eles estão sendo admirados pelo povo, tá tendo empatia, né, e estão sendo aclamados. As suas ações, a partir da perspectiva de que você conhece a história do vilão, você começa a se simpatizar dele, né? Você começa a entender as justificativas, porque ele faz o que faz, e começa a, de certa forma, ser atraído por ele, né? Você começa a compadecer dele. E é a partir disso que eu falo que o Poderoso Chefão revolucionou a indústria cinematográfica, porque provavelmente ele foi o primeiro filme que teve essa abordagem. Ele é um filme que, como a gente comentou no início, que trata sobre máfia, que trata sobre assassinato, que trata sobre um monte de coisa, porém é um dos filmes mais aclamados da história. Sim. Eu me lembro bem, sempre acaba de tempos em tempos acontecendo esse tipo de coisa. Star Wars, por exemplo, ele revolucionou na época em que foi lançado essa perspectiva do vislumbre a respeito das coisas que poderiam acontecer no espaço. O Poderoso Chefão foi esse marco dentre os clássicos da máfia. Star Wars foi dentre os clássicos do espaço. E aí, a partir disso em diante, o pessoal começou a produzir muita coisa em cima. Matrix foi um desses clássicos dentro dos paradoxos e das possíveis teorias da existência, do paralelismo entre muita coisa. Então, à medida em que isso vai acontecendo, vão ficando como referências. E, sem dúvidas, o Poderoso Chefão é uma dessas. Sim, tanto é que eu estava vendo alguns podcasts falando sobre o Poderoso Chefão, e teve um rapaz que até comentou que eu achei muito interessante o fato de que se hoje nós temos até mesmo Breaking Bad, é graças ao Poderoso Chefão, porque foi ele que trouxe esse marco de tornar o vilão atraente de certa forma. E o filme, ele trabalha os personagens de uma maneira surreal, a construção, assim como Breaking Bad, para quem não assistiu também, é uma série muito boa e, novamente, é um clássico, considerado por muitos uma das melhores séries, né? Tem as suas ressalvas, mas a gente consegue tirar algumas coisas interessantes. A construção dos personagens, tanto em Poderoso Chefão como Breaking Bad, é de maneira, assim, fenomenal. É algo, assim, profissional. Eu não tenho nem palavras para explicar. Você tem que assistir para acompanhar. E é justamente sobre isso, porque existem pessoas que a gente tem certeza aqui que não assistiram, e eu considero isso um crime. Você deveria ser preso por não ter assistido nenhuma o filme. Menos, jovem, menos. Mas é realmente uma ótima produção. Tem muita gente que tem essa questão da consciência, né? Não gostar desse tipo de produção por conta dos temas e das coisas abordadas, e é totalmente normal, é totalmente relevante esse ponto, porque isso acaba sendo muito pessoal e se encaixa dentro dos princípios que Paulo comenta nas escrituras a respeito da consciência, né? Exatamente. E como vocês já perceberam aqui, eu sou um grande fanboy do Poderoso Chefão, e é a partir disso que a partir disso vocês conseguem entender aí que tudo que ele colocar aqui vai ser um pouco aumentado, porque ele é muito fã. Um pouco aumentado, nem tanto, tipo, já é aumentado pelo público, eu só vou aumentar um pouco mais. Eu vou ser o equilíbrio essa noite, fique tranquilo, querido ouvinte. Mas aí, para facilitar para aqueles que não assistiram, a gente vai dar uma contextualizada sobre o filme, sobre os personagens. O filme, ele se passa em 1945, né? É um cenário pós-Segunda Guerra Mundial, já acabou a Guerra Mundial e tudo mais. E existe uma comunidade em Nova York de italo-americanos. E essa comunidade, eles são divididos em famílias, né? Na cidade de Nova York. E cada família, ela é responsável por um território em Nova York. É como se aqui em Barreiras nós temos o bairro Santa Luzia, nós temos o bairro Vila Rica, Morada da Lua, e cada família é responsável por um desses bairros. É o que acontece no filme O Poderoso Chefão. Em Nova York tem os bairros e cada família é responsável por um território. E em Nova York, as famílias são divididas em 5. Existem 5 famílias presentes que é apresentado no filme. E a primeira família é Strasse, a segunda é Coniel, acho que assim pronuncia, a terceira é Barzini, a quarta é Tatália e a quinta é a Corleone. Até brincando aqui, né? Pra quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, deve ter reconhecido pegado a referência, né? O Colégio Corleone. Colégio Corleone, Colégio Tatália. E não é à toa, porque realmente o nome dos colégios em Todo Mundo Odeia o Chris foram inspirados no Poderoso Chefão. Como a gente comentou no início, é uma obra que influenciou de maneira surreal todos os filmes e séries que vieram depois, animações, até animes, de tal forma que
Em Todo Mundo é o Chris, uma série de comédia que retrata a vida de uma pessoa, ele utilizou como parâmetro para colocar, né, o nome, representar os colégios com o nome de famílias do Poderoso Chefão. Mas, continuando, em O Poderoso Chefão, essas 5 famílias, elas têm algum tipo de fonte de renda. Elas são responsáveis por alguma coisa, né? E cada família, ela é responsável por algum tipo de negócio que vai gerar lucro para ela. Tem família que mexe com prostituição, tem outra família que mexe com bebidas e jogos de azar, e tem outras, que é o caso da família Corleone, que se limita à influência política. E tudo isso envolve até mesmo a questão moral no filme. Isso, esse é o pano de fundo do contexto do filme. É importante a gente colocar isso para que você consiga compreender que havia toda uma depravação moral grande por detrás da máfia. E o Dom Vitor Corleone, ele se contraste dentro dessa depravação toda, em alguns aspectos, claro, né? Exatamente, porque como a gente comentou, você pode atuar em diversas áreas, porém por questões morais, muitos deles, né, mas principalmente o Vitor Corleone, que é um personagem que a gente vai tratar mais pra frente, ele é aquele que evita se envolver com qualquer coisa que vá contra, que seja uma ameaça à instituição família. Ele se recusa a mexer com drogas, ele se recusa a mexer com prostituição, qualquer coisa que possa de alguma coisa afetar a família dele. Ele se limita à influência política, em alguns casos até um jogo de azar, ele adquire cassino e tudo mais, apenas isso. E a família Corleone, ela é a protagonista do filme, do primeiro, do segundo e terceiro, que a gente está falando de uma trilogia aqui. As atuações dessas famílias, apesar de serem, tipo, como eu comentei, cada família é responsável por alguma coisa, eles têm alguma limitação, ocorrem, obviamente, assassinatos, violências, tem isso no filme. E tudo isso é o efeito colateral do que eles estão envolvidos. Não é que eles mexem exclusivamente com assassinato, não é porque eles são violentos. Pelo menos alguma das famílias, né? Porém, eles estão envolvidos com negócios tão sujos, uma depravação tão grande, que violência e assassinato é um efeito colateral, porque como é que você vai sobreviver? É o pecado que atingiu o homem. Sim. E nós temos em cada família existe um representante, um patriarca. Existe um homem que ele responde pela família. E esse representante, ele é chamado de Dom. Aí esse Dom geralmente vem com o sobrenome da família. Por exemplo, nós temos a família Tatália. O Dom é Dom Tatália. Nós temos a família Corleone, é Dom Corleone. Então, os dons eles vão mudar com o tempo, né? E geralmente isso é sempre priorizando o filho do sexo masculino. Existe todo esse conceito, né? Existe um conceito de hierarquia, de masculinidade, de sucessão. O primogênito. Para quem o pessoal está familiarizado aí. Para o pessoal que acompanha a leitura bíblica aí sabe como é que funciona. É o mesmo processo, de tal forma que, então, não estranha aqui se a gente falar Dom Corleone, Dom Vitor Corleone, Dom algum outro nome Corleone, porque o Corleone ele pode mudar de acordo a transição, né? Mas no final das contas o sobrenome é o que importa. E nós vamos focar aqui hoje no O Poderoso Chefão 1, porque é uma trilogia, né? Só que é muito longo, muito extenso. É um filme que tem 3 horas de duração, ou seja, os 3 têm 9 horas de duração. Mas são 3 horas, meu amigo, que você passa rápido. E para fazer análise de 9 horas de conteúdo, a gente já sofreu para fazer análise de 3 horas, quem dirá 9, né? E a gente vai pegar aqui o Vitor Corleone como parâmetro inicial, né? E o Vitor Corleone, ele é o Dom, ele é um dos protagonistas do filme. Ele é o patriarca da família Corleone. Ele é muito inteligente, a gente vai falar aqui um pouco da personalidade dele. Ele é um homem muito inteligente, muito sereno, muito tranquilo, é uma pessoa muito calma. E ele tem um apego enorme à família. Lembre-se disso, ele tem um apego enorme à família. Ele sempre coloca a família em primeiro lugar. Tanto é que logo no início do filme existe uma cena que é clássica, que ele vai tirar, porque poucas pessoas notam esse pequeno detalhe, mas que diz muita coisa sobre a personalidade dele, em que ele vai tirar uma foto da família e tá faltando um integrante da família, tá faltando. Ele pega e deixa de tirar foto por causa que tá faltando esse integrante, e ele se recusa a tirar um integrante. Ele tinha um zelo muito grande. Ele tinha um zelo para a família ser o mais unida possível sempre.
E essa é uma característica dele. Isso. Tanto é que no futuro ele fala que isso é uma fraqueza dele, ele tem uma fraqueza pela família, só que da nossa perspectiva que a gente vai perceber que não é bem uma fraqueza. Exatamente. É uma qualidade. Esse é o primeiro ponto da nossa noite aqui, né? Essa dedicação à família. Vemos isso instituído através das escrituras, o zelo e o cuidado. Esse mandato ele vem desde o capítulo 2 de Gênesis. Deus ordenou ao homem que ele cultivasse e guardasse. E por conta disso, é necessário, é fundamental que o homem se encarregue de tudo isso, que ele zele, que ele cuide, que ele guarde, que ele instrua, que ele lidere, que ele proteja, que ele ame, que ele seja sensível a todas as necessidades da sua própria família. E dentro dessa produção cinematográfica nós conseguimos extrair esse ponto de forma muito fenomenal, porque ele sobrepõe os princípios da família até mesmo aos próprios negócios, não é, Adams? Sim, que o Don Corleone, ele tem um princípio básico que é de servir a família. Ele prioriza a família a todo custo. Tanto é que existem frases que são muito clássicas dele, né? Da qual, por exemplo, tem aquela que todo mundo compartilha em algum momento, e tem pessoas que compartilham até mesmo sem saber que é do Poderoso Chefão, que é: um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade. É frase de imagem de Facebook, mas isso é um fato. Eu me lembro da exortação de Paulo lá, falando a respeito da obrigação que os presbíteros tinham de servir bem a própria casa, para então eles conseguirem servir bem a igreja. E dessa perspectiva aqui, um homem que não se dedica à sua família, que não guarda e nem cuida bem da sua própria casa, nesse caso aqui, ele não é um homem de verdade. Para Paulo, para as escrituras, para a verdade da palavra de Deus, ele não é digno de cuidar do serviço do reino. Ele não tem aptidão nenhuma para poder fazer isso, porque esse mandato ele veio desde o Gênesis. Se ele não consegue cumprir o primário, ele não vai estar apto a fazer nada secundário. Então, até a partir disso, a gente consegue pegar que as relações interpessoais que esse indivíduo pode vir realizar dentro da comunidade pode ser muito duvidosa. Porque com quem ele convive 24 horas, ele não está zelando e não está cuidando, que de lá um amigo ou alguma outra pessoa que está há menos tempo com ele, né? Sim, e isso é um reflexo da graça comum, como a gente comentou, que o cuidado que o Don Corleone tem pela família em zelar que as filhas deles casem com bons rapazes, que os homens assumam responsabilidade, ele tem essa preocupação de forma enorme, né? Que os filhos deles sejam homens de verdade. Isso é apenas graça comum, como a gente vai comentar aqui. Existe até outro aspecto, outra frase dele que se tornou popular. Isso aqui dá para alencar até com Tiago, sobre o controle da língua e tudo mais, que ele fala: nunca deixe que alguém de fora da família saiba o que está pensando. Que é o momento que ele está tendo uma discussão de negócios, aí o filho dele solta um comentário. Ele só dá uma olhada pro filho, o filho percebe que falou besteira e fica quieto. Aí depois ocorre a negociação, né, se afasta, ele chega pro filho e fala isso: nunca deixe que alguém de fora da família saiba o que você está pensando. Isso lembra muito aquele aspecto da gente controlar a nossa língua. O controle da própria língua. O ambiente que a gente está nem sempre vai ser propício para a gente falar. O próprio Salomão, ele comenta muito a respeito dessa questão do cuidado com as palavras, né, do que é colocado, a hora e o momento certo. Sim. Tem outra frase dele que é muito popular, essa aqui já é menos, porém é algo muito interessante, que ele fala: não odeie seus inimigos, o ódio atrapalha o raciocínio. Isso aqui é muito interessante, eu peguei essa frase pelo fato de que até um descrente é capaz de perceber os efeitos do ódio no coração do ser humano, e chega a ser algo interessante. É muito interessante, porque isso aqui me lembra a história de Nabal, aquele cara ali que Davi foi buscar refúgio quando ele estava fugindo ali de Saul, e ele fala: não, deixa que meus homens comam aqui, eu vou te restituir tudo isso depois, porque a gente está precisando. E Nabal, ele tinha condições na época, mas só que ele era um homem muito sensato, e era dominado pelo ódio. E falou: quem é Davi? Eu nunca ouvi falar. E aí ele responde com toda aquela ira e envia os emissários para poder responder Davi. Davi fica pistola da vida e fala: beleza, então ainda hoje eu vou chegar, vou passar a espada em todo mundo só para você acordar para a vida. E aí tem toda aquela história que Abigail intervém, né, e etc. Nabal depois acaba morrendo de um ataque lá e etc. Mas me faz lembrar a história de Nabal, porque o seu ódio ele vai ter muito poder dentro do seu coração. É um pecado terrível. E até o próprio Don Corleone, o cara que estava na máfia ali, envolvido em corrupção constante, lidando com outras pessoas que tinham uma degradação moral muito grande, ele procurava seguir alguns princípios. Então, olha, o ódio atrapalha o raciocínio. É aquela coisa, olha, se mantenha friamente calculista, tenha calma, pense, tenha sabedoria. Exatamente. E outra característica do Vitor Corleone é a conciliação.
ele é um homem muito conciliador. Não é à toa que durante todo o filme ele é aquele que busca a paz. Ele é uma pessoa que sempre procura dialogar com a pessoa o quanto for possível antes de tomar qualquer postura drástica. Ele é um rapaz conciliador, ele não é aquele que causa a guerra, ele é aquele que procura a paz. Isso está muito atrelado, de certa forma, até a nossa vida como cristão. Nós temos que ser conciliadores. E é muito louco se pensar que o Don Corleone, eu estava comentando isso com um irmão da igreja, né? Que é muito intrigante o fato de que Don Corleone, um descrente, uma pessoa que, pelo menos no filme, a partir da leitura do livro, etc., não tem qualquer tipo de conhecimento bíblico, ele consegue ter muito mais postura de acordo com a palavra, de certa forma, ele tem alguns princípios. É por isso que a gente coloca a graça comum, porque a gente vê o agir de Deus nisso aqui, que embora a pessoa viva e tenha essa vida pecaminosa, ele não esboce ali nenhum conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, conhecimento salvífico, né? A gente consegue ver os traços da criação. Deus criou o homem à imagem e semelhança, e o pecado veio e corrompeu tudo isso. Não quer dizer que tirou totalmente. Então, a respeito dessa questão dele ser muito conciliador, é interessante, porque imagina um contexto de máfia, onde as pessoas estavam vivendo constantemente sobre essa pressão, sobre essa coisa, e ele era conciliador. O Provérbios 12:16, ele vai comentar que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Esse é um ponto que a gente tem que pegar aqui quando o assunto é ser conciliador, é ser pacificador. Provérbios 15:1, ele vai comentar: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ele era aquele cara que entendia que o ódio atrapalharia o raciocínio, atrapalharia os relacionamentos dele, e que por isso ele se tornaria um conciliador, porque ele é aquele que ignorava os insultos e respondia com calma, com precisão no momento certo. Inclusive tem uma cena dele que se tornou clássica tanto na literatura, porque existe o livro Poderoso Chefão, no qual é baseado, como também no filme, que é uma cena clássica dele, assim, que marcou a história, né? Que é o fato, aquela cena em que ele discursa para o chefe das outras famílias que estavam em guerra. Aí chega um momento que ele vai discursar para eles, porque ele perdeu um filho na guerra, nessa guerra entre famílias que estava ocorrendo. E o início do discurso dele é justamente o tom conciliador. Ele acabou de perder o filho, e qual é a postura dele? Eu quero acabar com essa guerra, eu não quero que mais filhos morram, eu não quero que aconteça nada, você perdeu seu filho, eu perdi o meu, fechou, vamos acabar com isso, vamos acabar com isso, ninguém ganha. Ele comenta o motivo dele, que toda essa guerra começou pela recusa dele, por princípios, né? Isso. Que até é irônico falar isso, em entrar no mundo das drogas, porque na visão dele, drogas destroem famílias. Extremamente degenerativo. Ele falou, eu me recuso a me envolver com drogas. Ele se envolvia com cartel de bebidas, mas não com as drogas, porque ele tinha esse princípio instaurado, e isso é muito pesado pra gente. É uma coisa que a gente tem que levar a profunda reflexão, porque, cara, olha os princípios que esse cara segue, né? E talvez você esteja na fé em Cristo Jesus, analise, utilize isso como exemplo para você poder refletir sobre muitas das suas atitudes, porque é possível que já tenhamos falhado nisso, já tenhamos aí de alguma forma tropeçado nessa questão de se controlar, de seguir alguns princípios, e o próprio Don Corleone entrega aí a máfia, ele seguia isso de forma bem regular. Sim. Nós temos agora nós falamos um pouco do Vitor Corleone, um pouco não, demais, né? Agora a gente vai falar um pouco dos filhos dele, né? Que ele tem 3 filhos no sexo masculino, que é o Michael, Fredo e Sonny. O Fredo, ele é o filho do meio. Ele é um clássico exemplo de homem omisso, covarde, que não assume qualquer tipo de responsabilidade, está sempre fugindo. Não é à toa que o próprio Don Corleone, o Dom Vitor Corleone, em determinado momento do filme, ele fala: eu nunca considerei ele para ser chefe da família, porque ele não tem as características necessárias para assumir a família. Ele é o famoso Enzo. Com todo respeito a quem se chame Enzo e esteja nos ouvindo aqui agora. Mas, para que você entenda, é porque culturalmente existe aí, né? Dois tipos muito comuns, dado a essa desestrutura familiar, 2 tipos de pessoas muito comuns na sociedade, homem e mulher, que é o Enzo e a Carlona, né? O Enzo é o cara omisso, frágil, que não consegue lidar com isso, e a Carlona é a feminista, né, que acha que é empoderada e etc. Mas isso me faz lembrar o exemplo de Débora e Baraque em Juízes 4, cara, porque é um exemplo muito importante, vale a pena a gente citar aqui. Quando Deus havia instituído homens para poder liderar Israel.
Otoniel vinha ali do governo do próprio Israel, e sempre quando um juiz morria, o povo ia lá e se desviava. E um desses, se eu não me engano, o terceiro juiz acabou sendo Débora. Num contexto onde o povo havia se desviado, eles jogaram uma profetisa para poder liderar o povo, sendo que Deus havia instituído na lei que seria os homens que tomariam essa postura. E Débora, sendo profetisa, ela ainda entende o lugar dela. É isso que é interessante no texto, porque ela fala, olha, o Senhor me falou isso, e chega para Baraque dizendo, ele disse que você vai ter que ir e sair contra o povo X, né? Se eu não me engano, os filisteus, lutar contra, etc. E Baraque, ele foi omisso. Ele fala, não, eu não vou se você não for. Olha o exemplo do cara. É tipo assim, é o famoso frango. O cara é omisso demais. E Débora, olha, você tem certeza disso? Porque se eu for e a gente vencer, essa vitória ela vai estar sobre o meu nome. Porque Baraque foi omisso. É um exemplo grotesco de omissão, de frouxura mesmo, né? De fragilidade dessa masculinidade. E um detalhe, o Fredo consegue ser pior ainda. Mas imagina uma nação, cara, assim, são centenas de milhares de pessoas, você está cuidando de centenas de milhares de pessoas, você vai para uma guerra onde você tem que livrar uma nação. Eu acho que pior do que isso não tem. E ele se omite de tudo isso e deixa a mulher aí na frente, cara. É um exemplo bíblico que a gente tem de omissão aí a não seguir, porque o mandato do homem é cultivar e aguardar. Sim, e a gente vai dar uma correria aqui por causa do tempo. A gente vai falar agora do segundo filho, né, que é o Sony. Ele é o filho que tem um temperamento mais forte, né? Ele não consegue controlar as emoções de forma adequada e nem os próprios impulsos, né? Nem os impulsos sexuais, por exemplo, porque ele é casado e ele trai a esposa. Então, tipo, ele, a partir daquele princípio do Vitor Corleone, o cuidado que você deve ter com a família, ele quebra isso, basicamente. Ele e pela toda essa personalidade dele, ele é uma pessoa muito inconsequente. Tanto é que em determinado ponto do filme ele chega a herdar o cargo de dom, né? Devido às circunstâncias que ocorrem, você tem que assistir para saber. Isso. Ele herda o cargo pela incapacidade do pai no momento de estar presente e ele começa uma guerra. Entre as famílias e tudo mais. Ele é inconsequente, ele cabeça quente sempre, etc. Ele é irracional, ele não consegue processar informações de forma adequada. Mas é interessante de que mesmo com essas falhas, Fredo e Sony ainda tem um valor pela família. Cai e volta tudo aquilo que a gente comentou no início. A educação que o Don Corleone deu para eles ficou marcada, de tal forma que, apesar de todas as falhas, apesar do Fredo ser um homem omisso, covarde, apesar do Sony ser uma pessoa que não cuida da própria família, né, da própria esposa, dos próprios filhos, eles ainda tem esse apego à família e sabe da importância, o cuidado. Isso vai me lembrar o exemplo de Davi, que Davi foi um excelente rei, embora ele tenha negligenciado um pouco os filhos. Ele foi um ótimo rei, um homem segundo o coração de Deus, mas a gente tem um exemplo de Absalão, que estuprou a própria irmã, que era Tamar, né? Teve o exemplo de Abias querendo tomar o reino, e do próprio Salomão, que acabou aí no final da vida se perdendo um pouco em alguns aspectos, né? Sim, nós falaríamos aqui do Michael Corleone hoje, porém devido ao tempo não vai conseguir, porque ele é um dos personagens, na verdade ele é o personagem principal, porque a gente comentou muito do Vitor Corleone e tem muito mais para falar sobre o Michael, porque é ele que no final das contas, o spoiler aí, herda o Império, ele que é o protagonista do primeiro, segundo, terceiro filme, e existe um contraste enorme entre o Michael e o Vitor Corleone. E a gente iria tratar isso aqui, porém devido ao tempo a gente não vai conseguir, né? Então a gente deixa para a próxima, já fica aí então, é um programa tão bom que a gente vai ter vai ter que ter bis, vai ter que ter parte 2, Não, se bobear vai ter parte 3, parte 4, quantas for necessárias para encobrir tudo, enquanto eu tiver. Mas é justamente por isso, dá pra gente extrair vários princípios, dá pra gente extrair muita coisa que a gente consegue enxergar aí a luz da palavra de Deus, lembrando esse sempre, que a gente está chegando ao término de mais um programa. Sim. E só para concluir, né, nós temos a reflexão sobre a partir de tudo isso aqui, que fica um questionamento até para os ouvintes e tudo mais, por qual motivo nós fazemos alguma coisa. Porque é interessante que a gente comentou aqui sobre a graça comum e tudo mais, o porquê que o Vitor Corleone, como a gente comentou, que tem características positivas que a gente pode extrair de alguma forma, por que ele faz aquilo que faz? Por que ele tem esse cuidado pela família? Por que ele tem esse cuidado pela educação dos filhos? Por que ele tem esse cuidado? Basicamente por uma questão que é benéfica para ele,
ele sabe a importância do núcleo familiar, ele sabe da importância que a união da família tem, tanto na questão educacional, na própria família, como até mesmo nos negócios. Então ele tem essa preocupação. Ele faz isso conscientemente. Ele não faz isso por temor a Deus ou amor a Deus, mas porque é algo benéfico para ele. Exatamente. E nós devemos tomar cuidado com isso, né? E refletir a gente mesmo o porquê que muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora. A gente está fazendo isso por amor a Deus ou simplesmente porque a gente quer riscar aquilo da nossa lista de obrigação no dia? O princípio cristão, para a gente finalizar aqui, é sempre de Josué 24, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que nos ouve e tem a fé em Jesus Cristo, com certeza o princípio do cristão deve ser sempre esse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É para Ele, para a glória dEle, que devemos nos submeter em obediência a tudo isso. Estamos chegando ao final de mais um programa, né? Programa esse que foi muito especial aqui, agradecendo demais a sua atenção, o momento que você tirou aqui nos ouvir. Adams, últimas palavras, porque estamos no nosso último minuto. Certinho, a gente não conseguiu abordar tudo como deveria, mas fica para os próximos. E você que quiser nos acompanhar, você pode estar acompanhando na Rua Davi Bueno, número 337, nos fazem visita. Então, você pode estar nos visitando presencialmente. E é isso, cola com a gente aí, segue nossos Instagram, o MP Barreiras e IP Barreiras. Excelente. Tenha você então, querido ouvinte, um ótimo fim de semana e na próxima sexta-feira tem mais Insight Jovem. Deus os abençoe e até a próxima.